Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Queridos, no tom ou no ritmo já ditado pelo pastor da igreja, que é gratidão, eu queria convidar vocês a abrir a escritura na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Nós vamos ler capítulo 5, do verso 16 até o verso 22. Aliás, vamos ler do verso 12 até o verso 22. Isso é o finalzinho da parte prática da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou focar só no verso 18, mas é sempre bom a gente ler o contexto. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Eu, como disse, vou ficar apenas com o verso 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu estou usando a Almeida Corrigida, eu sei que vocês usam a Almeida Corrigida Fiel ou a NVI, mas eu já chequei, não há nenhuma diferença material na tradução, creio que não haverá nenhum problema em você acompanhar o que nós vamos dizer aqui. Muito bem, eu queria ver então com vocês o tema de gratidão a partir desse versículo. E antes de entrar na interpretação do texto e sua aplicação, vamos lembrar o contexto em que Paulo escreveu essa carta. O capítulo 17 do livro de Atos conta como Paulo chegou na cidade de Tessalônica, e ali durante 3 sábados consecutivos ele pregou o evangelho numa sinagoga. E ele expôs a palavra, ele discutiu com os judeus que estavam presentes ali. O ponto é que depois dessas 3 semanas havia já uma congregação de judeus e tementes a Deus que criam em Jesus como Senhor e Salvador. Não demorou que se levantou uma perseguição, eles naturalmente não puderam continuar ali na sinagoga, uma igreja se forma em Tessalônica, a perseguição continua, a ponto de um líder da igreja recém-formada, ter sido preso, arrestado e ameaçado. Jason era o nome dele, não é? E Paulo teve que sair às pressas lá de Tessalônica, porque não era a hora dele morrer como mártir. Embora todos nós vejamos o martírio por Cristo como uma coisa nobre, Deus tem a hora. E quando os primeiros cristãos tinham oportunidade de fugir, eles fugiam. Então não era uma questão de fraqueza, covardia ou falta de fé, não. É que enquanto eu posso salvar a minha vida, da minha família e dos meus filhos, sem negar a Cristo, eu vou aproveitar as oportunidades. Mas quando chegar o momento que é ou negar a Cristo ou morrer, aí então eu vou preferir morrer. Assim Deus conceda graça para que isso aconteça. O fato é que Paulo teve que fugir da cidade. Algum tempo depois, ele muito preocupado, ele tinha passado estimativas aí conservadoras, ele tinha passado aí, pelo menos, no máximo uns 2 meses, 1 mês, 2 meses na cidade, então era uma igreja de novos convertidos, e ele estava preocupado,
porque aqueles irmãos continuavam a sofrer perseguição por parte dos moradores de Tessalônica, que eram gregos, tinham suas próprias religiões, estavam debaixo da orientação do Império Romano. O Império Romano determinava a adoração ao imperador como religião oficial. Os primeiros cristãos não fariam isso. Então, era, de fato, uma situação de muita perseguição e de muita dificuldade. Paulo tentou, ele diz, que pelo menos 2 vezes ele tentou voltar a Tessalônica para confortar os irmãos, e Satanás o impediu. A gente não sabe o que é que Paulo quis dizer com isso. Provavelmente se referindo aos judeus que fizeram barricada na estrada, avisaram as autoridades da cidade que o desordeiro estava de volta, enfim, uma série de providências que o diabo tomou, entre aspas, usando os judeus incrédulos da cidade. Como Paulo não podia ir, ele mandou Timóteo, que é uma estratégia muito legal. Quando o pastor não pode ir, ele manda outro. Por isso que ele treina, não é isso, pastor? Por isso que a gente treina os irmãos, porque tem lugar que a gente não entra, mas vocês entram. Paulo não podia voltar a Tessalônica, mas ele mandou Timóteo, e Timóteo entrou. E Timóteo passou um tempo com os irmãos de Tessalônica, volta trazendo boas notícias da igreja para o apóstolo Paulo, ocasião, então, em que ele escreve essa carta. Essa carta é para dizer aos tessalonicenses como ele ficou feliz em saber das boas notícias, que eles continuam bem, eles continuam amando o apóstolo Paulo. Paulo dá explicações porque é que ele teve que sair às pressas, e ele responde uma série de perguntas que Timóteo trouxe daquela igreja nova convertida. Perguntas a respeito do amor, perguntas a respeito de escatologia, perguntas a respeito de outros temas importantes, ressurreição dos mortos. E daí vocês veem que os novos convertidos daquela época já eram bem taludos, né? Já podia comer comida substanciosa, não é? Em vez de apenas um leitinho, como às vezes a gente tem que dar para os irmãos novos convertidos de hoje. Mas não é meu assunto isso, vamos voltar. Então, o ponto é que o apóstolo Paulo, nas recomendações, depois a carta ela é essa mistura de gratidão, explicação de pontos teológicos, resposta de perguntas que foram feitas. Ele termina com algumas exortações práticas, como ele sempre faz, e que essa parte aqui que a gente já leu, não é? Que vai do verso 12 até o verso 22, e no meio, lá no meio, tem essa orientação que ele dá para aquela igreja: em tudo dai graças. Imagina Paulo escrevendo para aqueles irmãos perseguidos lá em Tessalônica, com risco de perder seus bens, liberdade, perder a própria vida. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, eu queria examinar essa exortação, né, que Paulo faz aqui a uma igreja que aparentemente tinha pouco pelo que dá graças, pelo histórico que a gente viu aqui, porque era só sofrimento e perseguição depois que eles eram crentes. Enquanto não era crente, estava tudo muito bom. Depois que se converteram, era só perseguição. Por isso, quando o pessoal prega o evangelho dizendo aceite a Jesus, porque seus problemas vão se resolver, vai melhorar na sua vida, é propaganda enganosa, fake news. Não acredite nisso. Sua vida vai ficar muito mais difícil. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse que quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e me siga. Ele disse que o caminho e a porta eram apertados e estreitos. Ele nunca prometeu felicidade, bens materiais, saúde, resolução dos problemas, um marido. Nunca prometeu esse tipo de coisa às pessoas em geral, não é? Ao contrário, ele prometeu que haveriam perseguições por conta do seu nome. Então, é por isso que essa passagem aqui no verso 18, ela tem tanta importância, né, pelo contexto em que ela foi escrita e a quem ela foi escrita. Então, aí eu quero ver com vocês uns 5 ou 6 pontos que a gente pode tirar aqui desse versículo para esse tema de gratidão. Gratidão. E vamos começar definindo, né? A melhor coisa que a gente faz quando começa a discutir um assunto é a questão das definições. Então, Paulo está dizendo aqui, em tudo dai graças. O que é que significa dar graças, agradecer? É o reconhecimento de que aquilo que você tem, ou aquilo que você possui, ou aquela situação que você está passando, não é resultado de mérito seu,
mas de alguém outro que deu as condições ou permitiu que aquilo acontecesse. Então, isso gera em você uma consciência que a gente chama de gratidão. Você sabe que aquilo que você está vivendo, aquilo que é uma coisa boa, coisa que enche o seu coração, aquilo não veio de você. Aquilo foi dado, foi concedido e não com base nos seus méritos. Então, gratidão é esse reconhecimento. E aplicado a Deus é o reconhecimento de que tudo aquilo que nós somos, temos, os momentos que nós passamos, tudo isso procede dele. E que a reação, a única reação que nós podemos ter diante de Deus, desse Deus, é exatamente gratidão. A palavra que foi traduzida dar graças é uma palavra grega cuja raiz é a palavra graça, né? Tanto é que foi traduzida assim. As versões mais modernas já traduzem agradeçam, não é? Mas no original grego a palavra graça está lá, que a gente geralmente chama de favor imerecido. Então, em tudo vocês deem graças, ou seja, em tudo vocês reconheçam que o que vocês têm é um favor imerecido. O próprio ato de respirar, de existir, de viver, tudo isso aí vem de um Deus que tudo fez para a sua glória. E o que você tem procede dele. Você é uma criatura dependente, depende do próprio ar que você respira, depende de uma série de coisas para estar vivo. Portanto, o único tipo de atitude que cabe em alguém que conhece esse Deus é essa atitude de dependência e reconhecimento que a gente chama de gratidão ou ações de graças ou dar graças. É isso que nós estamos falando, é disso que nós estamos falando aqui. Então, essa é a atitude que Paulo manda que aqueles tessalonicenses pratiquem. E isso me leva ao segundo ponto. Quando a gente examina, no próprio português, a tradução já revela isso aqui. Isso aqui, na língua original, o verbo, ele está no imperativo. E aqui é um imperativo também. Dai graças é uma ordem. Paulo não está fazendo um pedido, ele não está dando uma sugestão, ele não está dando a opinião dele. Ele está dando uma ordem. Isso aqui é tão ordem quanto regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, abstende-vos de toda forma de mal. Se você pegar o seu texto grego do Novo Testamento e você for examinar lá os tempos e modos verbais, todos esses verbos estão no imperativo. O imperativo é o modo do verbo que demanda obediência e que só deixa uma condição para você. Ou você está obedecendo, ou você está desobedecendo. Se você não está dando graças em tudo, você está em pecado. É isso que o imperativo significa. Deixa eu mostrar para vocês como a gente, às vezes, não leva isso tão a sério como devia. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então tem duas ordens aí, não é? Primeiro, não se embriaguem com vinho, e a segunda ordem é, encham-se do Espírito Santo. Ambos os verbos, ou expressões verbais, estão no imperativo. Entretanto, a gente considera pecado alguém ficar bêbado, mas um crente que não está cheio do Espírito Santo, a gente não considera pecado, a gente nem disciplina por ele, aquela pessoa. O certo seria a liderança da igreja tratar como pecado os crentes que não estão cheios do Espírito Santo, porque não é uma opção, é uma ordem. É a vida cristã normal, mas se o cara chegou bêbado no domingo de manhã, ele vai para a assembleia, né, para ser excluído da igreja. Mas se ele não é cheio do Espírito Santo, você já ouviu falar de algum crente que foi excluído porque ele não é cheio do Espírito Santo? É 2 pesos e 2 medidas. O que nós temos aqui é uma ordem. Quer dizer o seguinte, que se você, agora, nesse momento, não está com espírito de gratidão diante de Deus, você está pecando.